Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Ellen. A gente está começando essa live aqui explicativa sobre o chamamento público para a organização da sociedade civil interessadas na aplicação do programa. Eu estou aqui junto com a Érica, nós fazemos parte da equipe do Zonas de Cultura. Vou pedir para a Érica se apresentar. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Érica, eu estou aqui para somar e ajudar o pessoal que for possível. E é isso. Obrigada, Érica. A gente vai seguir aqui num resumo de como a gente está executando esse chamamento e para que exatamente essa organização da sociedade civil está sendo convocada e como vai trabalhar junto com a Secretaria Municipal de Cultura. Então, vamos lá. Esse chamamento, essa seleção, é para a implantação do programa Zonas de Cultura que começou em Madureira e agora está se estendendo para a região da Providência, da Praça Mauá à Providência e também para a região de Santa Cruz. A implementação do projeto e o monitoramento são o foco desse edital, né, desse chamamento. E aí aqui a gente já entra numa questão de como a organização da sociedade civil trabalha juntamente com a SMC na implantação do projeto. A gente vai ver mais para frente o plano de trabalho que essa organização precisa cumprir no território, junto aos agentes locais. E a maneira como isso acontece é dessa forma que está descrita aí na telinha. A organização recebe para a cogestão desse programa uma verba de 1,5 milhão para cada referente a cada território, né? E as decisões sobre a implementação disso são tomadas sempre em conjunto com a SMC. Então, estão previstos lançamentos de editais, estão previstas diversas ações dentro dessa verba. E ao longo do prazo de implantação do programa, juntamente com a SMC, a organização vai definindo os termos e as condições de cada linha de ação. O objetivo, pessoal, do Zonas de Cultura é fazer sempre o fomento, o investimento, o recurso chegar lá na ponta, no agente de cultura do território. Então, é um programa totalmente focado no território. Então, como dá para ver aí na tela, nesse lado lilás aí da tela, a organização que vai trabalhar com a gente se compromete em alimentar realmente o território, ouvir o território junto com a Secretaria Municipal de Cultura, fazer encontros e pesquisas e reuniões e fomentar realmente a cultura daquele local, daquele território. Passando aqui para a próxima. Aqui exatamente o valor que é dedicado a cada território, 1.499.663,68 centavos. Essas são as linhas de atuação previstas no plano de trabalho da organização da sociedade civil que vai fazer essa cogestão junto com a gente. Primeiro, ações culturais. Então, dentro desse 1,5 milhão, uma parte desse recurso, ele deverá ser aplicado no desenvolvimento de ações culturais eleitas por edital. Então, na verdade, essa organização lança um edital que seleciona algumas ações culturais e aí fomenta, né, e faz esse recurso chegar lá na ponta, no território. Outra ação é um calendário cultural focado em festivais. Então, além das ações culturais, que tem uma verba cada uma um pouco menor, que no nosso caso são 10 ações para esse edital, são 10 ações previstas, cada uma com uma verba de 25 mil. Também selecionamos 3 grandes eventos, que são 3 grandes festivais, e entra nessa linha de calendário cultural. Agora, intercâmbio cultural. Essa é uma experiência para que artistas
e agentes culturais de fora do território possam trabalhar e conhecer e haver esse intercâmbio, essa troca com o território em questão. A quarta, penúltima, intervenções artísticas, são grandes intervenções artísticas com uma verba maior, duas grandes intervenções artísticas. Em Madureira, por exemplo, já podemos citar, a gente está levando uma obra do Hélio Oiticica, inédita, para ser instalada dentro, né, no território, assim, no bairro de Madureira. Então, na verdade, esse também é o DNA do Zona de Cultura, assim, provocar essa ativação do território, esse intercâmbio, essa efervescência cultural no território, fomentar tudo isso. E aí, por último, programa de capacitação. Em Madureira, esse programa de capacitação ganhou um nome chamado Zona de Cultura Mentoria e está sendo um sucesso. Estamos já na terceira turma, estão acontecendo duas turmas concomitantes. A primeira turma foi um sucesso. A gente vai falar um pouquinho dos exemplos de Madureira mais para frente. Mas só em resumo, essas cinco frentes de atuação são basicamente com que a organização da sociedade civil se compromete ao concorrer a esse edital. Então, a organização recebe esse recurso e deve distribuir, né, deve aplicar esse recurso basicamente nessas cinco linhas de ações, lembrando que as decisões minuciosas de cada linha, de como vai ser, datas e revisões dos textos dos editais da seleção e etc., a própria execução, a SMC participa ativamente dessa cogestão também. Aqui, os valores especificados para as ações culturais. São 10 ações selecionadas, cada uma sendo contemplada com 25 mil. Para o calendário cultural, que é aquilo dos festivais, são 3 grandes festivais selecionados, cada um contemplado com 200 mil. Quanto às ações de intercâmbio, que são artistas e produtores de fora do bairro, de fora do território, para atuar no território. 10 propostas selecionadas serão, né, cada uma contemplada com 10 mil. As intervenções artísticas são 2, cada uma com 75 mil. Um grande programa de capacitação com 1 milhão, ou 140 mil. E aí, esse programa de capacitação ele pode ser dividido em vários módulos. A nossa questão é sempre contemplar da melhor forma possível o território. Então, quando começam as pesquisas sobre o território, o diálogo com o próprio território, a gente conhece as necessidades do lugar. Aqui uma previsão de andamento do nosso processo, que se saia o resultado aí entre setembro e outubro. A lei federal que rege tudo isso é a lei de regulamentação das OSCs, como qualquer outra cogestão com a organização da sociedade civil. A inscrição para esse edital ela deve ser feita presencialmente no dia 5 de setembro, no prédio da prefeitura. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que já está acontecendo em Madureira, para inspirar e também, enfim, para falarmos sobre esse caso que já está acontecendo esse sucesso em Madureira. Madureira, aquela linha de ações culturais que a gente começou, falando, né, a primeira linha de ações culturais, que são 10 ações, enfim, virou Madureira de Portas Abertas, que vai ser um grande circuito que vai inaugurar agora dia 15 de outubro. Vai ser um grande circuito em Madureira, e aí aqui já estão os nomes das ações que foram selecionadas, das propostas contempladas. E os zonas de cultura festivais, aquela ação do calendário cultural, foram contemplados o Festival Novembro Negro, Festival Zona Preta, Festival Zona de Música, eles acontecerão todos em novembro. Em novembro, Madureira vai bombar, e em breve todos estarão celebrando a vida lá em Madureira. E alguns dos nossos resultados, mais de 60 propostas locais já inscritas nos 2 editais lançados, os de ações culturais e o de festivais, mais de 60 mulheres empreendedoras capacitadas pelo Zonas de Cultura Mentoria, que já estão no segundo módulo, né? Entendemos aqui que essa capacitação para as mulheres deveria ser continuada, deveria ser aprofundada.
mais de 70 atrações diretamente envolvidas com zonas de cultura festivais. Cada festival está com um line-up super potente, um line-up super atrativo. Em breve a gente vai começar a divulgar isso também. E mais de 60 atrações diretamente envolvidas, isso é uma geração de renda, isso é um fomento realmente para além do que os números conseguem traduzir. Além da ação da organização da sociedade civil escolhida, ou seja, para além desse 1,5 milhão, a Secretaria Municipal de Cultura ela também investe no território de formas muito diversificadas. Assim. Então, aqui estão alguns exemplos do que já aconteceu em Madureira em decorrência da implementação do programa Zonas de Cultura lá. Luzia e Berta Saura, uma exposição do Museu Nacional, foi para Madureira graças a uma parceria estabelecida com o Museu Nacional. Então, assim, é um caso inédito do Museu Nacional ir para fora do próprio museu, e aí uma peça remanescente do incêndio no museu, então foi muito especial para nós essa presença do Museu Nacional lá. O pessoal do educativo teve aquele contato com as crianças, estão tendo até hoje, a exposição está aberta lá, pela primeira vez após o incêndio. Então, assim, realmente é algo que só os zonas de cultura possibilitam. Então, é algo que muito interessante de se ressaltar. Uma exposição da Carolina Maria de Jesus, que estava em São Paulo até bem pouco tempo, está vindo para Madureira também, vai ser inaugurada dia 15 de outubro lá, junto com Madureira de Portas Abertas, vai ser um dia incrível, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A obra de requalificação do espaço do viaduto também está prevista, então, assim, são ações que têm tudo a ver com o próprio programa Zona de Cultura. Então, na verdade, isso é para inspirar todo mundo, para inspirar essa organização da sociedade civil a participar. Eu não sei se a Erika quer complementar com alguma coisa. Então, galera, assim, a gente está focado em, em- nesse projeto e a gente espera que dê tudo certo e que vamos juntos. É isso. Quero deixar aqui um e-mail de contato, caso haja alguma dúvida, compartilhando aqui, coordenadoria de fomento.cultura@gmail.com. Então, caso haja alguma dúvida sobre o processo do edital, podem entrar em contato pelo Instagram da CMC também, e o que a gente puder esclarecer e caminhar juntos, a gente está à disposição. É isso, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Um abraço.